Olá, tudo bem? Me chamo Ingrid e faço parte da equipe da ProntiMed. E no vídeo tutorial de hoje, continuaremos a demonstração sobre o nosso módulo de faturamento. Estamos na etapa 2, que é relacionada à agenda. Então, caso você tenha alguma dúvida sobre as configurações, aqui na descrição tem o item 1, né, a parte 1 dessa demonstração, para que vocês possam consultar, tudo bem? Além disso, aproveita esse momento para sinalizar que esse treinamento é voltado apenas ao módulo de faturamento. Então, caso você não tenha conhecimento sobre as demais configurações e funcionalidades da plataforma, recomendamos que vocês façam o treinamento completo. Tudo bem? Bom, então vamos dar andamento aqui, mas antes eu gostaria de frisar que essa movimentação está sendo executada num acesso de profissional da saúde, mas a equipe de recepção também tem acesso a essas etapas. Então, caso tenha alguma diferença dentro desse conteúdo, a gente vai sinalizando para vocês isso. Estamos aqui na nossa agenda com alguns pacientes já agendados e já atendidos, né? Então, essa é a visualização de um agendamento que já está atendido, ou seja, chegou no processo final aí dos status de agendamentos que temos na plataforma, tá? E é importante lembrar que quando ele está assim com o status atendido, a gente não consegue fazer nenhuma alteração. Então, caso vocês precisem editar algum item relacionado ao convênio ou a algum dado do paciente, é recomendado que essa ação seja executada ao recepcionar esse paciente, ok? Porque depois a gente não vai conseguir fazer essa alteração. Eu já trouxe aqui alguns pacientes baseado nas configurações que a gente fez aí na etapa anterior, né? Que seria relacionado ao tipo de consulta mesmo, e ao tipo de procedimento retirada do DIU, ok? A gente vai utilizar esses dois exemplos para que a gente consiga dar andamento e gerar as nossas guias. Primeiro, a gente começa aí com a nossa guia de consulta e, para finalizar, a gente fala da guia SP-SADT. Novamente, não se assustem com as siglas que estamos utilizando durante esse conteúdo. Aqui no box de descrição vão ter essas informações, né? O significado dessas siglas, para que vocês tenham um maior esclarecimento sobre isso. Vamos começar aqui com a Ana Carolina, que é a nossa primeira paciente, para que a gente faça o faturamento. Então, clicando sobre esse agendamento, ele vai trazer o balãozinho no qual a gente já está habituado, mas a diferença é que a gente vai clicar aqui no ícone de cifrão, que seria o faturamento da nossa consulta, ok? Para iniciar, a gente vai clicar aqui nessa opção. Ele já vai trazer essas etapas, nome do procedimento, convênio, data do procedimento e valor preenchidos, mas a gente consegue alterar caso tenha necessidade, ok? Logo de cara, a gente pode ver se adicionar procedimento, mas nesse momento não utilizaremos, porque a gente vai fazer uma guia de consulta. E se a gente clicar aqui em adicionar procedimento, ela automaticamente se torna uma guia SP-SADT, ok? Para isso, vamos focar aqui só nessa consulta mesmo. Vamos clicar em preencher guia. Então, aqui de cara, a gente já vê alguns campos preenchidos, porque já estavam preenchidos na nossa configuração. E a gente pode, né, para evidenciar aí quais são os itens que a gente precisa preencher, eu vou clicar aqui em OK, gerar guia. Por quê? Porque nisso a plataforma já vai me sinalizar os campos que são obrigatórios para preenchimento, tá? Então, antes da gente seguir com esse preenchimento, eu vou só trazer um breve resumo de quais são as etapas aqui que a gente tem para fazer o preenchimento. Aqui, guia de consulta, do campo 1 até o 3 seria aí dados voltados à operadora. Logo abaixo a gente tem aqui os dados do beneficiário, né? Então, do item 4 até o 8 seriam coisas relacionadas ao nosso paciente. Dados do contratado, né, do campo 9 até o campo 16, a gente tem campos voltados ao nosso profissional da saúde. E logo abaixo a gente tem os dados de atendimento ou procedimento realizado, que é do 17 até o 23. As partes obrigatórias na guia de consulta, por conta das configurações que a gente fez anteriormente, teriam aqui só na parte dos dados do atendimento mesmo, ok? Então aqui no campo 17, a gente vai sinalizar se tem indicação de acidente, né? Se foi de um acidente de trabalho, trânsito, outros ou se não é um acidente. No caso de um atendimento, né?
uma consulta. Então, vou colocar não acidente aqui. Já no campo 28, a gente vai colocar o regime de atendimento. Então, ambulatorial, domiciliar, internação, pronto-socorro ou telesaúde. Vou colocar aqui, por exemplo, como pronto-socorro. E nos tipos de consulta, o campo 19, eu vou colocar aqui que foi uma primeira consulta da paciente. Os demais campos fica a critério de vocês o preenchimento, ou caso a operadora tenha alguma particularidade e faça a solicitação desse preenchimento. Finalizando aqui esse preenchimento, a gente vai clicar em OK e gerar guia. Nisso, a gente já abre uma nova aba, onde é possível visualizar uma guia bem semelhante à que a gente tem física, né? Então, vocês já conseguem visualizar aqui. Caso queiram conferir melhor os detalhes, é só mexer aqui no zoom para que vocês possam visualizar melhor, tá? Esse zoom, ele, dependendo do navegador que você utiliza, vão estar alocados em locais diferentes, tá? Mas aqui no meu, que é o Google Chrome, ele já traz aqui na barrinha de endereço para que a gente possa fazer essa configuração. Eu vou fechar aqui e não tem problema, tá? Quando a gente fecha, não quer dizer que a gente excluiu a guia, tá bom? A gente só fechou aquela visualização. Então, quando a gente volta aqui para o ProntMed, aquela janelinha, ela já não traz mais o preencher guia, ela traz o editar. Caso a gente precise editar alguma informação, a gente consegue clicar aqui nesse módulo e fazer esse processo. Mas nesse primeiro momento, eu vou colocar só o OK e finalizar. Quando a gente volta aqui para a nossa agenda, né, o corpo da nossa agenda, a gente consegue visualizar o cifrão aqui, né? Então, aqui esse cifrão já sinaliza que esse agendamento foi faturado. Se a gente clica novamente sobre ele e vem aqui em faturamento, já aparecem novas opções. Então, clicando em editar, ele vai direcionar a gente para aquela janelinha onde a gente consegue editar as informações da guia ou inativar a guia. Então, caso tenha feito a guia de forma equivocada, a gente consegue inativar essa guia. E aí é como se ela não tivesse sido gerada. No caso, eu vou clicar em editar só para que a gente consiga sair, mas não vou fazer nenhuma movimentação. Vou só fechar aqui o quadro. A gente já entendeu como fazer a nossa guia de consulta. Agora, a gente vai fazer a nossa guia SADT. Clicando aqui no agendamento, a gente vai no cifrão. É o mesmo processo, ok? O que vai diferenciar uma guia para outra é o tamanho dos campos, né? Então, a gente vai ver que aqui na guia SADT, possuímos mais campos para preenchimento. Ah, gostaria de frisar também que esse adicionar procedimento, a gente consegue adicionar até 5, contando com o já atual aqui, nessa listagem, nessa carinha aqui, para que a gente consiga gerar nossas guias, tá? Mas eu vou seguir gerando a guia normal aqui para a gente. Então, vou preencher essa guia. Nisso, ele já vai trazer uma guia um pouco mais complexa, né? Mas não fiquem com medo, tá? É normal aqui o preenchimento e aquela dica que eu dei na guia de consulta também vai funcionar aqui. Então, vamos clicar aqui em OK, gerar guia, que ele já vai sinalizar que existem erros e trazer em vermelho para a gente o que de fato é obrigatório. Como na outra guia, ela segue a mesma lógica, né? Então, campos voltados à operadora, campos voltados ao beneficiário, ao solicitante, ao procedimento. Não vou entrar muito no detalhe de cada campo, para que a gente não se estenda muito nisso. Mas, basicamente, aqui do campo 1 até o 7 são campos relacionados à operadora. Então, fica a critério tanto do consultório como da operadora, como é feito esse preenchimento. Temos aqui os dados do beneficiário, que é do 8 até o 11, né? Então, a gente tem essas opções aqui. Temos dados do solicitante, que é do 13 até o 19, então, os dados aí do profissional que executou esse procedimento. E aqui a gente tem também os dados da solicitação, procedimento ou itens assistenciais solicitados, então, do 21 até o 28, a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe nessa etapa, tá? E dados do executante, aqui, do 29 ao 31, dados do atendimento do 32 até o 35 e dados da execução, procedimentos e exames realizados do 26 até aqui o 46. E além disso, a gente ainda tem mais algumas opções de identificação do profissional executante. Vamos se acalmar, sei que é muito campo e que às vezes dá um breve susto aqui,
mas a gente vai falar um pouquinho sobre essas particularidades, tudo bem? Aqui no início são coisas voltadas à operadora, então a gente tem aqui registro ANS, o número da guia principal, a data da autorização, então tem algumas operadoras que solicitam esse item, a senha também, data de validade da senha e o número de guia atribuído para o operador. Tudo voltado aqui a essa tratativa junto à operadora. Já embaixo, a gente tem os dados do beneficiário, então os dados do paciente. Eles também vão vir preenchidos automaticamente se esses dados estiverem preenchidos no cadastro do paciente. Mas vocês podem fazer o preenchimento à mão também. Nos dados do solicitante, a gente vai ter os dados voltados ao perfil do profissional, né? Então, o código dele na operadora, o nome desse contratado, o nome do profissional, conselho, dados que a gente já tinha visto lá atrás na nossa guia de consulta. E na parte de dados de solicitação, a gente vai ter algumas informações diferentes, né? Então, a gente tem aqui o caráter do atendimento, que é o campo 21, que a gente viu que é obrigatório, se ele é eletivo ou uma urgência emergência, vou colocar que ele é eletivo, a data da solicitação, a indicação clínica, aqui embaixo a gente tem referente às solicitações, a tabela sempre vai ser a 22, tá? Porque é o código referência da tabela TUS. Novamente, as siglas estarão aqui embaixo, então fiquem tranquilos em relação a isso, ok? O tipo de procedimento, que foi o que a gente já deixou configurado lá nas nossas configurações. O código desse procedimento, que seria o código TUS, né? A descrição desse procedimento e aqui a quantidade solicitada e a quantidade autorizada. Então, às vezes, a gente está falando de algum outro tipo de procedimento que vai precisar fazer um atendimento mais seriado. Então, a gente consegue colocar aqui qual foi a quantidade solicitada pelo paciente e qual foi a quantidade autorizada pela operadora, ok? Logo aqui embaixo, a gente tem os dados do contratado executante. Por quê? Porque pode ser que esse paciente passou por uma consulta e logo após fez um procedimento ou um exame, alguma coisa nesse sentido, e foram, né, pessoas diferentes que fizeram. Ele já vai trazer de forma automática aqui os nomes do contratado, ok? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Aqui em dados do atendimento, a gente tem o campo 32, que é o tipo de atendimento. Vou sinalizar aqui como uma pequena cirurgia, ok? A indicação de acidente, se foi um acidente ou não. Vou colocar aqui um não acidente. Tipo de consulta, motivo de encerramento do atendimento, se tiver, né, já essa finalização. Dados da execução do procedimento e exames realizados, né, vão ser coisas mais voltadas aí ao atendimento prestado. Então, a data, hora inicial, hora final, a tabela que foi utilizado, o tipo de procedimento, dados que já vão vir preenchidos automaticamente, ok? Então, não precisa se assustar aí logo de cara, tudo bem? O valor, como eu mencionei, está nesse campo cinza, então, campo cinza a gente não consegue fazer alteração aqui nessa tela. Logo abaixo, a gente tem a identificação do profissional executante. Por quê? Porque se ocorrer essa situação que eu trouxe um pouquinho mais acima, de, o paciente passou em consulta com um e fez o procedimento de exame, ou algum outro tipo de procedimento com outro profissional, a gente vai poder adicionar o novo profissional. Então, quando a gente clica nessa opção, ele vai abrir novos campos para que a gente faça esse tipo de preenchimento. Também adicionar nova data de procedimento. Caso seja essa questão de ser um atendimento seriado, a gente já pode se adiantar e fazer aí esse preenchimento. Mas nesse momento vamos focar aqui na nossa guia base, né, a guia SLT base, porque ela já é bem extensa, então adicionando aqui novos campos pode causar algum tipo de dúvida, mas como eu já mencionei, se vocês ficarem com alguma dúvida durante essa execução, fique à vontade para acionar a nossa equipe, porque a gente está à disposição de vocês para auxiliar nesses possíveis questionamentos. Aqui eu tenho mais alguns campos, observação, o total de procedimentos, ele vai fazendo, conforme você vai preenchendo, ele vai somando essas informações. Finalizando esse preenchimento, a gente vai OK e gerar guia, e ele vai fazer o mesmo processo. Como essa guia ela é um pouquinho mais extensa, ela possui mais campos, a gente pode utilizar também o zoom do navegador para visualizar de uma forma melhor. Mas eu vou fechar aqui e voltar para o nosso ProntMed aqui, para a nossa tela de agenda. Bom, aqui vai ficar o mesmo processo, tá, gente? Ele vai voltar o botão aqui como editar a guia,
porque é o que a gente consegue fazer agora. Se eu clico aqui em editar, ele vai abrir a guia novamente para que a gente possa fazer qualquer tipo de edição e gerar ela aqui novamente, tá? Mas vou fechar aqui, clicando em cima do nosso agendamento e depois em faturamento, ele vai trazer a opção de editar ou inativar essa guia. Lembrando que inativando a guia, a gente apaga ela. Então, a gente, se inativar, vai precisar gerar uma nova, tá? Mas se for só algum dado complementar, a gente já pode vir aqui em editar e fazer a edição através desse botão aqui. Essa é a nossa parte de movimentação de agenda, realizar aí o nosso faturamento. E a gente vai para a parte seguinte agora para entender como funcionam os nossos recursos. Bora lá?